Na próxima dimensão. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 30. Jerônimo prosseguia na narrativa. Eu não entendia nada, e por este motivo minha mãe resolveu que eu deveria ser padre. O meu pai não se opôs, e àquela época ninguém ousava contestar a opinião dos mais velhos. Fui para o seminário, mas, confesso-lhes, sem vocação alguma. De quando em quando, as vozes e as visões se manifestavam, até que desapareceram por completo. Creio que os espíritos tenham desistido de mim. Tentaram me sensibilizar mediunicamente, porém, tomei um caminho inteiramente diferente. Certa vez, conversei com um dos nossos orientadores e ele me disse que tudo aquilo nascia da minha cabeça, que a igreja não permitia o contato com os mortos e que eu deveria me submeter à mais rígida disciplina. Vocês me perdoem, mas sequer gosto de me lembrar de tudo que passei. Acovardei-me, tive medo e fugi dos espíritos que me procuravam. Mesmo na condição de padre, eu poderia ter sido médium. Li sobre a vida do santo Cura d'Ars e verifiquei que ele era um médium extraordinário. Saía do seu próprio corpo e entrava em contato com os mortos nas zonas purgatoriais. Os santos lhe apareciam nos momentos de êxtase, sob a orientação dos espíritos superiores. Curava os doentes. Ficava horas e horas ouvindo os fiéis em confissão e, inspirado, prescrevia a cada um a devida penitência. Uma verdadeira romaria se formava para vê-lo, que era um homem extremamente virtuoso. Eu queria ter sido como ele, mas, infelizmente, os olhos de Jerônimo encheram-se de lágrimas. Então, eu disse em sua defesa: Agora, meu filho, você se libertou. Logo estará refeito. E como não lhe pesa nenhum ato desabonador, doravante, você poderá escolher o seu próprio caminho. Toda experiência é válida. Sempre fui e continuo sendo ferrenho adversário dos meus princípios teológicos no catolicismo, que para mim, espiritualmente, induziu a humanidade a um atraso de séculos, mas sou forçado a admitir que, de certa forma, os seus votos o protegeram. Quem sabe, se não tivesse entrado para o seminário, você tivesse se perdido como tantos jovens que, afastando-se da fé em Deus, passam a viver em materialismo inconsciente? Admito, doutor Inácio, no entanto, mesmo assim fico triste, explicou-se Jerônimo. Para mim, servir a Deus naquelas condições foi extremamente penoso e tornei-me um sacerdote incapaz de sorrir. Estive diversas vezes para abandonar a batina, mas o desgosto que ocasionaria aos meus pais e o escândalo seriam muito grandes. Decidi aguentar, mas o meu estado depressivo, que se fizera constante, debilitou-me o organismo e a tuberculose apareceu em cena. Antes dos 50 de idade, deixei o corpo, de espírito desencantado. Hoje, vejo que errei. Não é o rótulo religioso que faz o apóstolo. Tenho conversado com o nosso irmão carmelita e apenas lamento não ter contado com um preceptor espiritual com a visão que ele possui da vida. Meu filho, observei, não consinta que as sequelas da depressão que o acometeu no corpo persistam em seu espírito. Você tem um caminho amplo pela frente. Convença-se de que as nossas lutas são determinadas pela própria necessidade de aprendizado. Os seus pais
não passaram de simples instrumentos. Repito, ainda bem que você não se comprometeu. Fui omisso, doutor. Na aplicação do Evangelho, eu poderia ter consolado a muita gente e não o fiz. Não organizei na paróquia nenhuma obra social de vulto e, enfim, limitei-me a tocar o sino da igreja, rezar missa em latim e mais nada. Dirigindo-se aos jovens que lhe acompanhavam o depoimento, considerou: espero que vocês sejam felizes. Ao que estou sabendo, o médium, tanto quanto o sacerdote, se não tem vocação para servir, não cumpre com a tarefa que lhe está reservada. Eu não podia, vocês podem. Fiz parte de uma religião que, neste sentido, me cerceava todos os movimentos. Vocês, ao contrário, contarão com todo tipo de incentivo. Desculpem-me estar lhes falando assim, mas, infelizmente, ainda carrego muitas mágoas no coração. Fui uma espécie de semente plantada em terreno não propício para se desenvolver. Jerônimo, ao sair daqui, ponderei, você irá para o liceu. O nosso Odilon com certeza o admitirá por lá. Sem dúvida, enfatizou o companheiro. Você desde já é o nosso convidado. Não se preocupe, as nossas portas estarão abertas para recebê-lo. Do liceu para a terra, da terra para o hospital, do hospital para o liceu. Ante a observação de Jerônimo, que aos poucos ia recuperando o seu bom humor, não pudemos deixar de sorrir. E de quando em quando, acrescentei fazendo graça, uma pequena passagem pela região das trevas, com o objetivo de nos depurarmos. Quando será que subiremos de fato, não é? Perguntou o padre desencarnado. Cabe a nós, meu irmão, respondeu Odilon, romper com o círculo vicioso da cadeia reencarnatória. Conforme se constata, o nosso problema crucial está na Terra, pois, de acordo com o nosso menor ou maior aproveitamento por lá, é que nos direcionamos depois da morte. Temos que reencontrar, perdão, temos que reencarnar melhor preparados e conscientes, sobretudo conscientes de que o tempo no corpo passa depressa e não vale a pena nos entregarmos à ilusão. Até aproximadamente os 40 de idade, o homem soma saúde, prazeres, aquisições. Depois dos 40, começa a subtrair em sentido inverso. Com a evolução tecnológica e a velocidade do pensamento, a existência humana vem se tornando vertiginosa. Um século continua tendo 100 anos, mas um dia parece não ter mais o mesmo número de horas. A mente do homem está encurtando seu tempo de permanência no corpo. A expectativa de vida tem aumentado significativamente, mas o tempo mental da criatura encarnada está diminuindo progressivamente. Com a palavra os físicos, para melhor explicarem tal fenômeno de encurtamento de tempo interior, acentuei. A continuar assim, dentro de mais alguns séculos, o homem será chamado a modificar a sua medida padrão de tempo, à proporção em que a vida se espiritualiza na Terra. O tempo se desmaterializa, ou seja, quanto mais o homem se absorve interiormente, mais as coisas de fora deixam de se lhe constituir em ponto de referência. Por este motivo, quando nos dirigimos aos nossos irmãos encarnados, habitualmente o fazemos sem noção de relógio e de calendário, pois a vida, além da morte, é apenas uma questão de aceleração das partículas que constituem o espaço em que nos movimentamos no novo corpo que nos abriga. Cada dimensão espiritual é caracterizada por uma velocidade e, consequentemente, por um espaço geográfico. A diferença de velocidade faz com que duas dimensões espaciais
coexistam, ou seja, se interpenetrem. Isto modifica antigas concepções da física, que é bem provável venha em tempo mais curto que o esperado. Colocar a questão da sobrevivência da alma numa equação matemática. Futuramente, a religião do homem será a ciência, que, por sua vez, se lhe constituirá na mais legítima manifestação da fé. Quando terminei, Odilon brincou, provocando-me. Para quem nada sabe da física, você foi longe, Inácio. Ah, de quando em quando eu sou vítima desses transes estranhos, respondi, aceitando a provocação. Eu não sei de onde é que vêm essas ideias, de onde é que essas ideias saem de mim. Estou enlouquecendo, virando médium. Os jovens sorriram, despedimos-nos de Jerônimo e a visita ao hospital estava encerrada.